Bora, fiel, se liga na coletiva do Dorival, fez uma revelação sobre o Memphis Depay, o porquê dele ter saído e também as suas alterações no segundo tempo. Ele que mexeu logo no início do segundo tempo, foi questionado agora pela imprensa e ele falou tudo nessa coletiva. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians, da informação. Então, se mais revelações, bora pro vídeo. Dorival, boa noite. Marco Belo, Rádio TMC. Dorival, depois que aconteceu o jogo lá no Mineirão, que o Corinthians venceu por 1-0, a imprensa falou muito que o Corinthians surpreendeu o Cruzeiro, que você surpreendeu o Leonardo Jardim no seu jeito, no jeito que você armou a equipe. Eu queria saber se hoje o Vasco surpreendeu o Corinthians, se o Fernando Diniz te surpreendeu no jeito que ele armou a equipe do Vasco. O Vasco foi bem, não tenham dúvidas disso. Nossa equipe sentiu muito a partida de hoje. Tivemos muitas dificuldades desde o primeiro minuto, praticamente. Não conseguimos encontrar espaços na nossa troca de passes, na nossa criação. Um jogo muito diferente da maioria dos jogos que nós fizemos. Difícil até explicar alguma coisa pela preparação que foi feita, mas eu tenho que reconhecer que sim, que nós não tivemos aí condições de sairmos daquilo que foi preparado pela equipe do Vasco. Um primeiro tempo de uma decisão onde imaginávamos e esperávamos uma outra reação, porém não aconteceu. Em razão disso, nem tudo está perdido, vamos ter calma, vamos ter equilíbrio, é um jogo de 180 minutos e ainda teremos 90 deles muito importantes lá dentro do Maracanã. Oi, Dorival, boa noite. Bruno Cassucci, do GE. Globo. Eu gostaria de entender alguma das suas escolhas para a partida. Primeiro, a da escalação inicial, as entradas do Ranieri e do Garro. Mais do que explicar as entradas desses jogadores, eu queria entender a escolha dos atletas que saíram do time para a entrada deles e também o porquê você imaginou o Ranieri à frente da zaga e não recuando, entrando entre os zagueiros, como muitas vezes você escalou nessa temporada. E também das mudanças. Você mesmo reconheceu que o Corinthians não fez um bom primeiro tempo e você volta para o segundo tempo sem substituições, espera um pouco, 5 minutos, e aí sim faz as duas trocas. O porquê você decidiu esperar esses minutos? Bom, primeiro o Ranieri sempre foi titular da equipe. Eu não sei porque essa dúvida em relação à presença dele ou não. Ele estava bem, estava em condições. É um jogador que é titular. Maicon fez 2 jogos seguidos de 90 minutos e fatalmente teria sentido muito, correndo um risco muito grande, até de uma possível lesão se iniciasse a partida, tendo que atuar talvez aí mais de 45 minutos. Por que não se faz alterações às vezes no intervalo? Porque você tenta acertar a tua equipe mexendo as peças, mexendo os movimentos que nós estamos fazendo. Aí você volta, você vê que continua da mesma forma, aí você tem que tomar uma decisão. As minhas substituições geralmente não acontecem no intervalo, justamente por causa disso. Diferente daquilo que foi a partida anterior. Eu já vim determinado, aqui no intervalo, faria aquelas mudanças, justamente pelo comportamento. Mas geralmente eu procuro acertar a equipe, reposicionando os jogadores, não acontecendo, aí sim eu tomo uma posição. Dorival, boa noite. Aqui à sua direita, Luiz Fabiani, da Rádio Bandeirantes. Até que ponto não vencer o jogo da ida na Neoquímica Arena muda o seu plano de jogo para a final que você já tinha pensado logo que se classificou diante do Cruzeiro na semifinal no domingo? E também você imagina que haverá uma nova necessidade de trocas no time para domingo pela parte física? O Corinthians está muito desgastado para domingo, precisa trocar? Obrigado. Olha, nós imaginávamos que poderia acontecer no jogo de hoje. O emocional foi no limite no domingo. Vasco e Fluminense também tiveram um jogo dessa forma. Porém, o nosso desgaste foi um pouquinho diferente, em razão daquilo que aconteceu dentro da partida. Nós imaginávamos que pudesse acontecer. Fizemos e tivemos todo o cuidado possível com todos os jogadores. Tudo que nós poderíamos fazer para buscarmos uma recuperação, todas as avaliações, todas as conversas com todos os atletas, foi justamente para que evitássemos uma situação como essa, em que
te falta energia para poder desenvolver o seu melhor. Então, você tem que pensar aquilo que você vai fazer, ou arrisca alterações em sequência, 3, 4, 5 alterações, para que você dê um fôlego novo à equipe, ou você mantém aquilo que vem sendo feito. Por ser uma decisão, todos nós preferimos tomar essa posição em razão daquilo que nós ouvimos da maioria dos atletas. Então, assim, tentamos fazer de tudo para que completássemos a recuperação. Deu para ver que durante a partida nós tivemos dificuldades e muitos deles, com certeza, ainda não estavam na sua total condição. Aqui, Dorival, Rafael Esgriles, Energia 97. Quando você pega o recorte da temporada, o Yuri tem 18 gols e 3 assistências. É o principal artilheiro da Neoquímica Arena. Mas quando você pega o recorte atual, de críticas da torcida, de uma baixa técnica, é claro, ele tem ido no sacrifício por ordem física também, com problemas, com lesão. Mas hoje o que justifica a manutenção do Yuri como titular? Você poderia ter tirado o Yuri ao invés do Memphis, e o Memphis saiu e o Yuri continuou. Hoje o que justifica o Yuri como titular? Então vamos lá. O Memphis ficou 2 dias no departamento médico. Sabia dessa informação? Então está explicada a alteração. Segundo aspecto, nós trocamos o Ranieri, o que diminuiu a nossa altura com bolas aéreas. E foi bem no momento que o Vasco tinha acabado de colocar o Verratti, aumentando a sua estatura. Eu não podia diminuir a nossa estatura, até porque as bolas paradas já havia acontecido um lance anterior, onde haviam feito um cabeceio no pé da nossa trave. Então nós tínhamos que ter muitos cuidados. Se eu diminuísse ainda um pouco mais a altura do nosso time, fatalmente, acontecendo uma nova jogada, nós teríamos um problema maior. A situação do Memphis, ele foi substituído, faltava o quê? 10 minutos para acabar o jogo. Muito pensando também num desgaste ainda maior dele, em razão do que ele havia passado, do que propriamente em outra qualquer condição. Então, tem hora que você tem que pensar um pouquinho na frente, porque se acontece a partir dali uma lesão, nós não o teríamos para o domingo. Ele vai ter 90 minutos para nos ajudar, com certeza, na partida de domingo. Alteração? Ele ser um artilheiro e nós temos confiança nele. O treinador não pode desistir tão fácil dos jogadores. Às vezes vocês descartam com muita facilidade um atleta. O nosso papel não é esse. É um pouco diferente. Dorival, aqui à sua direita, um pouco mais embaixo, Lucas Belotti da Rádio Band News FM. Você falou sobre ser um goleador, sobre ter um pouco de confiança. Eu queria te ouvir sobre o Guinegão, que viveu essa fase na temporada. Em algum momento foi o jogador mais importante do Corinthians na segunda metade. E hoje parece ser uma das últimas opções, né? Você opta pelo Dieguinho, Vitinho, Yuri, Memphis, outros atletas têm até tido minutagem e o Gui ainda não. Queria saber se você ainda não sente confiança em jogos decisivos, nessa fase decisiva, se você ainda sente que falta alguma coisa do garoto para talvez ter uma minutagem fixa nessas fases mais importantes da temporada. Obrigado. Não, eu sinto confiança, tanto é que fui eu que lancei o jogador. Ninguém sabia quem era. Então como que eu não sinto confiança num atleta como esse? Eu sinto muita confiança nele. E só não entrou por circunstâncias. Vitinho vem vindo muito bem. Dieguinho também, tão bem quanto o Gui. Tudo é questão de tempo, momento e a necessidade da partida. Às vezes eu tenho que segurar um pouco mais o Memphis, centralizado, com a entrada do Vitinho para ter uma aproximação, Dieguinho para abrir um pouco mais o jogo. Hoje, qualquer alteração que fizéssemos, nós teríamos dificuldades. Nós estávamos presos em todos os sentidos, com pouca energia para poder atacar, para poder jogar. Dorival aqui, Matheus Fernandes, central do Timão. Dorival, quanto que você acha que a partida de hoje ficou um tanto pragmática para os dois lados, times com dificuldade de criar algumas chances de ataque? Quanto você acha que isso atrapalhou em questão mental, né, dos dois times estarem um pouco nervosos? Ou você acha que foi mais uma questão física, de leitura tática? O que você avalia da partida? Obrigado. Para mim tem um pouco de tudo. São
São decisões que nós estamos trazendo, já finalizando o Campeonato Brasileiro, lutando por posições, melhorando posições no Brasileiro. Depois disso, passamos a ter 2 jogos fundamentais, que foram jogos com o Cruzeiro, desgastantes ao extremo, jogados há 2 dias e meio atrás, pouca recuperação ou quase nenhuma recuperação. Nós não conseguimos ir a campo para fazermos um treino um pouco mais solto. E, de repente, a partida de hoje, com esse nível de dificuldades que nós tivemos e que o Vasco também teve. Eu acho que as 2 equipes tiveram muitas dificuldades ao longo da partida. Foi um jogo muito truncado, muito travado, muito preso, com poucas alternativas e, plasticamente, muito feio de se ver. Dorival, aqui, ó. Matheus Pojoli, Portal Meu Timão, aqui atrás. Ó. Deu para perceber que o Corinthians teve muita dificuldade para sair jogando no primeiro tempo. Você, inclusive, mostrou uma irritação ali na beira do gramado. Eu queria que você tentasse explicar qual foi o grande mérito da equipe do Diniz, o demérito da equipe do Corinthians e qual foi o tom da conversa no intervalo. Olha, não é questão de mérito, demérito. Eles adiantaram muito bem a marcação deles, conseguiram pressionar em alguns momentos. Nós tínhamos um corredor de saída, nós não aproveitamos. Nós estávamos tendo uma morosidade na nossa troca de passes, o que estava dificultando a nossa saída, a liberação de jogadores no meio-campo, que às vezes estavam desmarcados, mas não recebiam essas bolas, justamente por essa troca um pouco morosa que nós fazíamos. Isso tudo foi dificultando, e com o passar do tempo, enervando tanto uma quanto a outra equipe. O Vasco, naturalmente, tendo um jogo um pouco mais equilibrado, o Corinthians necessitando acelerar e não tendo essa possibilidade de aceleração, nós mesmos dificultamos aquilo que poderia ser um jogo um pouco mais movimentado, um pouco mais dinâmico. Eu acho que nos faltou bastante isso. Dorival, boa noite. Gabriel Braga, Identidade Corintiana. Muito foi falado aqui sobre o jogo, questões táticas, individualmente de alguns atletas. Agora, uma cena que me chamou a atenção foi ao final do jogo, a geração de imagens da transmissão flagrou um bate-boca seu com um torcedor. Você pode explicar o que gerou aquilo ali, como chegou nessa situação? Não, Obrigado. É muito simples. Eu tenho um máximo respeito pelos torcedores e entendo toda e qualquer reação em qualquer momento, em qualquer circunstância. Agora, esse rapaz, com frequência, ele faz a mesma coisa, tanto com os jogadores quanto com os membros da comissão técnica. Hoje ele precisava ouvir de alguém uma resposta, apenas isso. Mas é o mesmo que frequenta aquele setor ali há um bom tempo. Ele tem todo o direito de falar o que ele quiser. Agora, falando as coisas que ele falou, ofendendo, sendo ofensivo como ele foi, ele vai ouvir, porque ninguém tem sangue de barata. Dorival, aqui, Henrique Filhote da Rádio Craque Neto. Dorival, você falou muito sobre as alterações, mas eu queria que você abordasse um pouco dos posicionamentos, principalmente na segunda etapa. Com algumas das suas substituições, em muitos momentos se viu o Carrilho mais recuado numa linha defensiva, Mateuzinho mais avançado, o André mais avançado. O que explicou essas variações táticas que, ao meu ver pelo menos, não combinam com as características dos jogadores que estavam colocados em cada uma dessas funções? Como foi essa definição pelo André mais avançado, o Carrilho sendo o primeiro volante, o Mateuzinho aparecendo mais pelo meio, essas alterações dentro de campo de posicionamento de modo geral? São variações necessárias para você procurar buscar espaço. Uma hora ele entra um pouco mais, uma hora ele sai. Não é você entender de características. Características eles têm, para jogarem, para virem buscar, para atacarem espaço, isso daí eles têm. Não é entendimento. Isso daí é uma condição normal de cada atleta. Agora você precisa encontrar variações. Em alguns momentos ele sai como um terceiro homem, em outros momentos ele adianta como um segundo homem, um pouco mais próximo do que seria o meio, o garro, por exemplo. São movimentos que a gente precisa fazer para tentar quebrar aquilo que venha de repente neutralizando as suas possibilidades de troca de passe. Dorival, boa noite. Yuri Medeiros da Itatiaia. O torcedor corintiano, ele com certeza deixou o jogo de hoje frustrado aqui do estádio. E eu queria saber por que esse mesmo torcedor pode acreditar, pode confiar que o Corinthians vai ter uma atuação melhor e, por consequência,
o título dessa Copa do Brasil. E você falou sobre o Memphis, eu só queria entender, ele teve alguma lesão, algum incômodo, ou foi o desgaste por conta da sequência de jogos que fez com que ele ficasse no departamento médico? Não, ele teve um problema e ficou no departamento médico. Então não teve como treinar. Um jogador, quando fica um tempo assim, é natural que também sinta um pouco o próprio momento da partida. E para evitar toda e qualquer situação, naquele instante, eu preferi uma alteração. Eu acho que o torcedor já percebeu dentro da Copa do Brasil que ele pode ter motivos para confiar nessa equipe. É só olhar todos os resultados que nós tivemos. Eu confio muito. É uma decisão. Tudo pode acontecer. Não tem nada resolvido até esse instante. Nem se saíssemos aqui hoje com uma vitória, eu estaria afirmando, eu seria leviano se afirmasse, se tivesse apostado em uma situação. Eu não tenho dúvidas que teremos um jogo diferente lá no Maracanã e com certeza com dificuldades, tanto de um quanto do outro lado. Obrigado, Dorival. Boa noite a todos. O Hugo Souza está na zona mista, é isso ainda, Felipe Silvani? Vamos lá? Vamos lá? Já volto com você, Pedrão. Vamos nessa. Hugo, queria que você falasse sobre esse resultado, né? Acredito que o Corinthians buscava vencer jogando em casa, diante da sua torcida, para levar vantagem para o domingo no Maracanã. O que você acredita que não tenha dado certo ali para que conseguisse essa vitória, uma pequena vantagem para o domingo? Boa noite, acho que, a gente tem noção de que fizemos um jogo abaixo, né? Que a gente não conseguiu implementar ali o nosso plano de jogo dentro do campo. Parabenizar a equipe do Vasco, que fez um grande jogo. A gente sabia que seria difícil, né? E agora a gente tem 2 dias aí para corrigir o que a gente precisa corrigir, para que a gente possa ir para o próximo jogo, porque está tudo em aberto, né? O resultado óbvio que não é o que a gente queria, mas está 0-0, o jogo começa 0-0 lá também, então a gente vai buscar a melhora para que a gente possa fazer um jogo muito melhor do que foi hoje e buscar esse nosso sonho, que é a taça. Vou aproveitar a tua presença aqui para te perguntar sobre uma situação de jogo. Primeiro, a gente sabe que acontece discussões entre os jogadores, mas essa tua exatamente tem, até o vídeo já, é uma conversa mais ríspida entre tu e o Yuri Alberto. Sei que vocês são caras que são próximos, né, são amigos, então entendo que até vocês têm um pouco mais de intimidade para esse tipo de situação. E justamente por essa amizade, queria saber se o Yuri, ele tá com algum problema físico, vocês chegaram a conversar depois no vestiário também, porque ele aparentou ao longo do segundo tempo já ter um pouco mais de dificuldade ali, talvez a região da virilha, sentindo alguma coisa, tu sabe me dizer? Bom, na verdade, ali é o jogo, né? Na verdade, todo mundo quer ganhar e as coisas quando não estão acontecendo da forma que a gente imagina, acaba que a cabeça fica um pouco quente e aí, na verdade, eu fui apartar ali uma discussão entre a gente, mas que era uma discussão para nossa melhora, para a gente melhorar, para a gente tentar entender o que estava acontecendo no jogo. E mas ele está bem, né? Jogou, está 100%. E a gente tem certeza que a gente vai melhorar e fazer um jogo melhor lá. Porque se a gente quiser ser campeão, como a gente quer, a gente precisa fazer um jogo melhor. Hugo, a gente está ao vivo aqui no Arena SBT, por favor. Você estava falando agora sobre a situação que foi de campo, né? Ali do Yuri, com o Mateuzinho, você chegou ali também. Agora, sobre o jogo, né? O que dá para dizer para o torcedor corintiano que saiu um pouco decepcionado, claro, com esperança de que o time vá buscar essa taça no Maracanã, mas o volume de jogo que não foi o ideal para uma partida em casa, uma primeira partida que o Corinthians, claro, queria sair com a vantagem? Cara, é futebol. A gente tinha um plano de jogo, a gente tentou desempenhar, não deu certo, né? E agora a gente tem 2 dias aí para corrigir, para dar o nosso melhor, para a gente buscar entender o que aconteceu, entender o que a gente precisa melhorar, os pontos negativos e positivos. E agora a gente tem mais um jogo, né? Tá tudo em aberto, foi 0-0 o jogo. E a gente entende, óbvio, a frustração do torcedor mesmo que é nossa, de querer fazer um jogo melhor, de querer vencer dentro de casa. Mas agora a gente tem a noção de que está tudo aberto ainda e a gente vai buscar isso aí lá. Então quer dizer então que o Memphis ficou 2 dias sem jogar, machucado, e ninguém ficou sabendo. Não fiquei sabendo na imprensa, nas notícias. Cara, que vergonha, mano. Que vergonha do Corinthians hoje. Que vergonha. Aí o Dorival me coloca Ranieri junto com o Martinez. A saída de bola ficou um cocô no primeiro tempo. Pelo amor de Deus, mano. Martinez na esquerda, penso na esquerda. Normalmente o Martinez joga pelo lado direito e o Bidão pra cá, né? Ele inverteu, ficou um time penso. O Martinez não acertava nada. Saída de bola nula. Ranieri também. Cara, devia ter colocado o André no lugar do Martinez, já que ele não queria colocar o Maicon e o André Carrilho. Também entraram no segundo tempo e fizeram um papelão.
Carrilho não acertou uma bola. Errava passe de meio metro. Eu acho que o Carrilho, ele tocou duas bolas pra lateral. Sozinho. Não sei, cara. Não sei o que esses caras querem, não, mano. Essa postura aí, covarde, não ganha lá, mano. Se tiver essa postura. Se mudar a postura, a gente vê, pô, dá pra ganhar. Mas desse jeito aqui a gente fica muito desanimado. Era uma vitóriazinha pra levar uma vantagem de empate lá, mano. 1-0 tava bom demais, empate era nosso, mas, né? Os caras, no jogo mais importante do ano, jogaram essa bolinha minúscula. Então, cara, é a espera de um milagre domingo. A espera de um milagre. Porque lá vai ser difícil, cara. Vai ser difícil, desanimei pra caramba. Desanimei demais. Mas é isso aí. Comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Valeu, nós.